Bom, meus amigos, hoje eu vou falar da participação de Ciro Gomes lá no canal My News, no Segunda Chamada, que realmente gerou uma repercussão gigantesca, ficou ali no trend top do Twitter. Eles chegaram a brincar durante a live que só perdia para o Messi, que estava em primeiro, e o Ciro no My News em segundo. O detalhe é que o Ciro ocupou os assuntos mais comentados duas vezes no mesmo dia, foi o 14/6, sobre o assunto também picanha e cerveja, que dominou o Twitter ali ao longo daquele dia. Mas antes de falar da participação dele lá nesse programa, que foi muito boa, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal Politizando, ative as notificações e, claro, se você gostar, deixa o like, isso é muito importante para nós. Bom, meus amigos, só uma curiosidade, quem for lá acessar agora o canal My News e colocar nos vídeos mais populares, vai ver que em primeiro lugar, com 1,1 milhão de visualizações, está o Desastre de Brumadinho, um vídeo de 2 minutinhos, e uma participação do Ciro, já também aí há 1 ou 2 anos, agora não me lembro a data exata. Então o Ciro é alguém que vai lá com frequência e sempre que vai, ele realmente chama atenção, atrai um grande público. Existe um outro vídeo do Ciro nos top 10 ali do canal, e eu acredito que esse, que quando eu fechei a edição, estava com 150 mil visualizações, certamente estará ali logo logo entre os vídeos mais vistos do canal My News. Eu vou trazer aqui alguns pontos então que eventualmente eu não tenho abordado em outras análises de lives e entrevistas. Eu até criei uma playlist aqui no canal para quem quiser acompanhar essas análises que eu tenho feito. O Antônio Tabet, que esteve com o Ciro lá no Salve, no Twitch, e ali a gente percebeu que ele tentou forçar o Ciro a entrar nessas pautas de costume, nas identitárias, de novo ele voltou. E o Ciro de novo se saiu muito bem. Não negou a importância de alguns temas, mas disse que isso é colocado muitas vezes para afastar candidatos do campo progressista da agenda que une todos, que é educação, segurança, emprego, renda, moradia. E que num governo dele, tudo será debatido com especialistas, ouvindo muito e avaliando boas práticas internacionais. Aí o Pedro Doria, que também participou, insistiu na questão e aí tentou vincular a desigualdade social com o racismo. E o Ciro, de novo, se saiu bem demais. Ele disse, olha, isso não é um tema identitário. A questão racial tem que ser tratada agora, ontem, anteontem. Se quisermos enfrentar a desigualdade e a miséria, este é o objetivo estratégico. Ela tem cor, ela é preta e parda. Isso não tem a menor dúvida. Como a questão da mulher. Isso, para mim, não é identitarismo. Identitarismo, para mim, são outros temas que não são da alçada da presidência da República, mas que na véspera da eleição são colocados para a gente debater só para que a gente perca a entrada no debate com o povo. E isso realmente o Ciro colocou de maneira muito bem colocada, porque sim, né, chega perto da eleição, o pessoal da direita, da extrema-direita, quer desviar o assunto daquilo que o campo progressista vai muito bem, que é mostrar para o povo, olha, a reforma tributária mais progressiva vai te beneficiar. Mostrar para a classe média que ela também poderá ser beneficiada com algumas reformas, que são colocadas muitas vezes de forma que vai privilegiar um pequeno grupo. E às vezes você pega um ou outro, igual a Previdência, eu lembro, mas a Previdência vai afetar aqui algumas mordomias dos políticos. Aí você pega um detalhezinho que talvez seria importante, mas esquece todo o resto. E aí quando você, na véspera da eleição, traz alguns temas de costumes aí que vão, de certa forma, chacoalhar a sociedade, que foca naqueles temas e esquece todo o resto. E aí a pessoa se fecha, ela não quer ouvir as propostas para gerar emprego, renda, moradia, saúde pública de qualidade, educação pública de qualidade, segurança. E aí esquece, ela interdita o debate por conta de algumas questões que são importantes, mas que nem sempre é o presidente que vai resolver. E aí ele vai dizer que o presidente deve dar agenda a qual questão? E ele reforça, ele mesmo pergunta, ele mesmo responde. Salário, emprego, moradia, segurança. E aí fala da educação, do papel do presidente nesse processo de convocar todos a terem tolerância, respeito sobre a diversidade. Que o PDT, inclusive, tem lá dentro do seu partido o PDT Diversidade, que trata essas questões de uma forma muito equilibrada, muito correta. E aí passa para um outro ponto aqui, provocando os petistas. Eu já assinei 3 pedidos de impeachment e só para provocar a petezada, nas palavras do Ciro,
o Lula não assinou nenhum. Claro que Ciro foi falar, inclusive, que o PT tem responsabilidade pelo impeachment não ter avançado. Abre aspas para o Ciro. Esse processo político, se referindo ao impeachment, só vai acontecer, gente, isso aqui é muito sério, se todas as forças democráticas do Brasil levarem ao máximo a nossa pressão para tirar a inércia da Câmara Federal, e especialmente do seu presidente, como aconteceu nos outros episódios. E isto não está sendo feito porque o PT está de braços cruzados, está fazendo corpo mole. O PT controla a CUT, controla boa parte do movimento estudantil. A sociedade civil brasileira está começando a reagir. E aqui ele reconhece que porque o PSOL saiu dessa linha de acomodação e nós do PDT estamos nela sozinhos há mais de um ano. O Ciro se refere aos pedidos de impeachment que ele e o PDT assinaram já há mais de um ano. E ele reconhece também que o PSOL tem sido importante nesse processo de mobilização, que se tivesse o PT de uma maneira mais, vamos dizer assim, engajada e há mais tempo, talvez o impeachment já tivesse acontecido, porque é isso, a sociedade se mobiliza, pressiona deputados, pressiona os agentes, os atores políticos, e esses podem pressionar o presidente da Câmara Federal. Como eu disse outras vezes, essa turma está preocupada também com a reeleição. Então, se existe uma pressão nesse sentido, como aconteceu no impeachment da Dilma, eu lembro que o pessoal fazia lá imagens, este aqui não apoia, vamos cobrar esse, manda e-mail para aquele. Enfim, tem que ter uma mobilização. E o PDT, que ficou um pouco mais tímido em relação à mobilização do dia 29 de maio, agora declarar apoio às manifestações populares do dia 19. E muito interessante, uma nota recomendando o uso de máscara, tudo aquilo que pudesse ser feito para proteger a pessoa, distanciamento, álcool em gel. Então agora o PDT também passa a apoiar de uma maneira mais efetiva as manifestações de rua, além de já ter então pedido impeachment várias vezes de Bolsonaro. E a frase que... um detalhe interessante que eu quero citar. Ciro confirmou que está tentando reverter a venda da refinaria Landulfo Alves, que é um absurdo. Eu vou deixar um link aqui para vocês acessarem e ver o que estão fazendo de fato com o Brasil. Vão esquartejando as estatais. Enfim, é lamentável. O PDT e Ciro estão na justiça tentando reverter a venda dessa refinaria. E ele cobrou que o Lula não fala nada sobre isso. E a frase sobre unir o Brasil e ganhar a eleição surgiu daquela análise que ele faz, de que Lula e Bolsonaro se rivalizam e que ele vai, de fato, tentar acabar com essa polarização. Abre aspas para o Ciro. A charada é essa. Lula escolheu Bolsonaro. Gente, tenta entender a lógica disso, que ela é importante. Lula escolheu Bolsonaro e Bolsonaro escolheu Lula. Porque uma disputa despolitizada em que Bolsonaro vai lembrar a roubalheira do período do lulopetismo e a raiz da crise econômica, falando rigorosamente a verdade. Teve roubalheira e teve crise econômica. Como é que você vai negar isso? E o Bolsonaro vai explorar isso muito bem, como já explorou. E o Lula vai explorar as boçalidades criminosas e genocidas do Bolsonaro. E o Brasil não vai ter ambiente para discutir as coisas. Não vou permitir que isso aconteça, de maneira nenhuma. Vou unir o povo brasileiro e ganhar essa eleição, afirmou então Ciro Gomes. E aí, a gente vai observar aqui também que ele fala da dupla tarefa que o Brasil tem, que não é apenas uma. O pessoal fica agora nessa discussão de nossa tarefa é vencer o fascismo, tá? Isso é uma coisa óbvia. Mas e além disso? Vencer o fascismo colocando o que no lugar? Que tipo de projeto queremos para o Brasil? E o Ciro fala, a primeira tarefa é derrotar Bolsonaro. A segunda, não menos importante, só para a gente ver a gravidade da situação, e dizer ainda mais grave, que é construir o dia seguinte terra arrasada. O que eu vou colocar no lugar depois que Bolsonaro sair? Aí o Ciro até brinca, cerveja e picanha é o fundo do poço. E volta a acusar a política econômica do PT de ter afundado o Brasil. Entrou em outros pontos, como o do Crivella, sendo preterido para ser embaixador do Brasil na África do Sul. E ele falou, eu parto para cima para esculhambar. Cadê uma palavra do Lula? Por que não pode dar uma palavra para esculhambar? Porque Lula nomeou o Crivella ministro. Então é lógico, como é que você vai criticar a nomeação para embaixador se o cara foi ministro do Lula, ministro do governo PT? Então fica calado.
Outra crítica que ele faz. Aí a gente parte para esculhambar a corrupção no Rio de Janeiro. Eduardo Cunha, Sérgio Cabral. E aí ele fala, o Lula não fala nada por quê? Porque é ele que estava por trás disso. Essa turma estava toda com o Lula. E o Ciro vem fazer uma outra acusação, e eu vou explicar por que ele citou tanto o PT nessa live. De estar destruindo outros partidos de esquerda. Abre aspas para o Ciro. Está destruindo o PSOL, liquidando o PCdoB. Parte para cima para tentar subornar quadros do PDT, que é o meu partido. E o detalhe é que o Ciro não está falando disso agora, depois que o Freixo saiu do PSOL, foi para o PSB. Gente, também mudança de políticos de um partido para outro, isso acontece, isso faz parte. O problema é como isso é feito, que tipo de articulação é feita por trás. Esse é que é um ponto. E o Ciro está falando disso já tem tempo, não é de agora. Um ponto interessante, que eles tentaram colocar o Ciro na parede, dizendo, olha, mas tinha que ter uma certa unidade de todos contra Bolsonaro. O Pedro Doria fez um desenho ali de alguns países do exterior, Israel, Estados Unidos, na Hungria, em que estão unindo forças diferentes para derrotar governos autoritários. E o Ciro disse que, e ele indaga, mas não tinha que ter essa unidade? Você fala, deveria. E eu poderia dizer pura e simplesmente que sim, você tem razão. E aí o Ciro reforça a necessidade de mudar o projeto econômico, que está deixando o país praticamente estagnado há 30 anos. E aí ele volta a provocar que essa unidade que muita gente quer, diz o Ciro, é em torno do santo Lula. E o que o Lula quer fazer agora que não teve tempo de fazer em 4 mandatos? E aí ele reforça a necessidade de compreender que o Lula e o PT têm sim participação no clima gerado que deu possibilidade para eleger alguém tão fundo do poço como Bolsonaro. O Ciro coloca perguntas importantes que já foram repercutidas em outros canais, em outras mídias. Existiria o Bolsonaro não fosse a contradição profunda sob o ponto de vista do desastre econômico e da corrupção levada à ferramenta central de poder? E aí ele se justifica. Eu não sou o udenista e moralista que fica usando corrupção como argumento para desfazer adversário, não. Que essa agora é a moda. Qualquer crítica que se faz à corrupção, você logo é chamado de udenista, lacerdista, moralista, que não se pode. Deve fazer a crítica nas diferenças de projeto. Que se você falar de corrupção, você é um novo udenista. O que é isso? Ele vai mostrar Palocci devolveu 100 milhões. Não era alguém que você aliou para ter maioria. Não, era braço direito do PT, ministro do Lula, ministro da Dilma, coordenador de campanha. E aqui, para a gente encerrar esse vídeo, a gente vai destacar uma questão importante que ele colocou na relação dele com o PSB. Foi indagado se o Ciro teria rancor, mágoa, pelo Partido Socialista Brasileiro ter ficado neutro em 2018 e aí isso ter prejudicado ele, inclusive, na campanha. Ele disse que não, eu estou tentando o apoio deles. Então quer dizer que o Ciro não jogou a carta com essa aproximação do Freixo com o Lula. E fizemos uma aliança agora nas eleições municipais e em política não cabe rancor. Então fica aí uma esperança de que PDT e PSB se entendam. Eu particularmente acho difícil essa aproximação, mas não é impossível. Tem muita coisa acontecendo e é necessário a gente também ter um pouco de paciência, né? Pediu votos para deputados alinhados com as ideias dele para que assim o seu governo consiga aprovar com mais facilidade essas ideias que o Ciro tem defendido nas lives, entrevistas, no livro e ao longo da história. Como eu tenho dito aqui várias vezes, o Ciro mantém uma coerência muito interessante, algo até raro em política. E é claro, aqui a gente vai perceber uma live bem diferente daquilo que se observou no Conexão Xangai. Lá você tinha entrevistadores, debatedores muito focados com a questão econômica, com propostas para o futuro, sem ignorar também aquilo que aconteceu no passado. Já o My News ficou tocando em pontos mais ali imediatos, questões eleitorais, políticas, e claro, isso faz com que o assunto PT fique um pouco mais em evidência. E o público do My News também era diferente. Então, dentro da estratégia que o Ciro tem, eu acho que uma participação espetacular, foi muito boa, ele foi muito duro em alguns pontos. Pode ser que alguém ache, mas não deveria ter sido tão duro assim. Gente, é normal a gente discordar. Nem todo mundo que apoia o Ciro precisa concordar 100% com o que ele fala, com o que ele faz. Senão a gente vai estar aqui quase criando um ídolo. E não é essa a ideia do Ciro, e o Ciro tenta fugir disso. Então é normal que um ache que a participação
do Xangai foi melhor, outros foram pior. O que a gente tem que entender é que são públicos diferentes e também debatedores que instigam esse ou aquele debate que o Ciro precisa compreender e manter também a sua coerência. O fato é que fica muito claro, Ciro disse que não tem mais chance de aliança com o PT. Então, se alguém tinha alguma expectativa, ele deixa claro que não. Ele vai dizer, inclusive, que estou fora de uma vez por todas. Ajudei essa turma por 30 anos, mas nunca mais contem comigo, porque viraram parte central do problema brasileiro. E esse é um ponto que a gente tem que entender. O Ciro considera o PT parte do problema que gerou o Bolsonaro. Então ele se apresenta agora como uma alternativa para o eleitorado que não quer continuar com este que nos governa hoje e nem tampouco quer voltar a um passado que, na ideia do Ciro, com as suas práticas e as suas contradições e erros, abriram chance para que nós tivemos Bolsonaro. Então, nem o presente, nem a volta ao passado. O Ciro propõe algo para o futuro e ficou muito evidente nessa live. Eu vou deixar aqui embaixo o link. Quem não assistiu, recomendo que veja. Foi muito bacana. O tablet é muito bem-humorado. Então, foi uma live descontraída, bem interessante. E, claro, o Ciro tem se mantido numa linha bem interessante e legal. Eu tenho gostado do que tenho visto e espero que vocês também gostem. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.